Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Luana Miranda, faço parte aqui do time de gestão de pessoas e hoje trouxe um tema muito importante, olhando para o contexto de trabalho, para o nosso dia a dia mesmo, seja nas nossas demandas de uma faculdade, de uma pós-graduação, até de uma academia, de iniciar exercícios físicos, quanto da nossa própria rotina de trabalho também, que é como lidar com a procrastinação. Né? Aqui nesse vídeo vou trazer algumas estratégias mais práticas, que são mais fáceis, mais aplicáveis no nosso dia a dia, para que a gente consiga agir com mais foco e também menos culpa, porque quando a gente procrastina, a gente tende a se frustrar muito, a se culpar por não estar realizando aquela tarefa, por não estar começando aquele projeto. Então, algumas dicas, né, aqui eu vou trazer hoje para vocês, de como não procrastinar muito no nosso dia a dia, como passar por cima dessa procrastinação e conseguir ali aos poucos iniciar uma tarefa nova, alguma demanda nova. Isso muito na nossa autoestima, no nosso desempenho no dia a dia. Então vamos lá. E primeiro, o que é a procrastinação e por que que nós procrastinamos? Né? Por que que eu não consigo realizar essa tarefa? Nossa, Luana, eu no início do ano coloquei que eu queria iniciar minha academia, queria iniciar uma caminhada todos os dias no parque, eu queria começar um projeto novo no meu trabalho, por que que eu não consigo começar, né? O que que não me prende ali naquela atividade, naquele projeto? Então, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Então, nós vamos entender a procrastinação. Primeiramente, a procrastinação é nada mais, nada menos do que adiar intencionalmente tarefas importantes, mesmo sabendo que isso pode trazer prejuízos. Então, quando a gente tem o comportamento de procrastinar, a gente está ciente que a gente está procrastinando, a gente tem a ciência de que a gente está deixando de fazer aquela demanda, de começar aquele projeto, começar aquela atividade. A gente tem a consciência, tanto é que a gente se culpa, né, quando a gente não começa. Então, é esse comportamento de adiar as coisas, adiar uma demanda, adiar uma atividade, adiar o início de algo, com a intenção, de fato, de adiar. Seja por um medo, né, por um medo de errar, um pouquinho de insegurança, de ansiedade, podem ter vários motivos envolvidos. Algumas causas comuns é o medo de errar, né, como eu falei, a sobrecarga, né, quando você está muito sobrecarregado no dia a dia, pode ser que você vá adiando aquela demanda por ser uma demanda que vai te gastar mais energia, vai ter um tempo gasto para você e aí você já está muito sobrecarregado, então você vai adiando aquela demanda. Também pode ser por desorganização também da sua rotina, da ausência de gestão de tempo, e também por uma desmotivação. A gente sabe que quando a gente está desmotivado, não tem muita motivação no nosso dia a dia, a tendência é que a gente produza menos. Então, muito provavelmente a gente vai procrastinar, vai começar a adiar algumas coisas. Então, essas são algumas das causas mais comuns da procrastinação. Então, a procrastinação é como se fosse ali uma consequência disso tudo. Eu sinto o medo, né, daquela atividade, daquele projeto, daquela situação, e ao mesmo tempo eu procrastino. Então, a procrastinação ela vem ali de uma causa. E alguns impactos da procrastinação é o estresse, né? Quando a gente tende a adiar muito algumas coisas, a gente fica estressado, né? Fala, nossa, não consigo começar, eu quero começar, né? Muito tempo ali atrelado à culpa também, se sente culpado. Existe ali também a queda na produtividade, você se torna mais produtivo. Pode ser que a própria procrastinação, né, o fato de você estar procrastinando ali naquela atividade faz com que você procrastine outras também, você comece a procrastinar ainda mais. Então, esse é um overview, né, da procrastinação, o que que ela é, as causas. No dia a dia, a gente pode fazer
ter esse comportamento automaticamente, até inconscientemente, sem ver, né, que a gente está de fato procrastinando. Então agora vou passar um vídeo para vocês. É um vídeo bem prático, né, de uma técnica que o Carl Jung ele desenvolveu. Ele desenvolveu essa técnica pensando em como começar. Então, quando a gente adia as demandas, a gente não sabe como começar. Já se perguntou algumas vezes, nossa, eu não sei por onde eu começo. E aí depois você você começa a procrastinar por não saber como começar. Então ele traz essa técnica, que é a técnica dos 5 minutos, e o Jung ele traz essa técnica para falar: comece 5 minutos a atividade que você está adiando. Então reflita a atividade hoje que você mais adia. Então ele fala: comece 5 minutos fazendo essa tarefa. Né? E ele fala para você falar para si mesmo que vai fazer apenas por 5 minutos. E ele traz que a tendência, né, quando você inicia um projeto, uma atividade ou algo nesse sentido, por apenas 5 minutos, a tendência é que você continue. Então, isso ajuda muito na procrastinação, essa técnica, né? E ela é muito aplicável no nosso dia a dia. Que é quando você pensa que vai te gastar muito tempo, né? Você fala ali para você mesmo que você vai gastar apenas 5 minutos, isso já diminui ali um pouquinho dessa pressão, né? De que vai gastar muito tempo, muita energia. Então, vamos ver um pouquinho desse vídeo, que é essa técnica que o Jung traz pra gente refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Então, vamos lá. Você já se pegou olhando para uma tarefa simples e mesmo assim não conseguiu começar? Você sabia exatamente o que precisava fazer. Tinha tempo, tinha recursos, mas por algum motivo a ação não veio. Em vez disso, você olhou para o celular, abriu uma aba nova no navegador ou simplesmente se perdeu no nada. A procrastinação te paralisou de novo. Esse não é só um problema de produtividade. É um drama silencioso que se infiltra na sua autoestima, nas suas metas, na forma como você enxerga sua própria capacidade de vencer. Mas e se eu te dissesse que há um caminho prático, direto, que começa em apenas 5 minutos, para sair desse ciclo? Não estou falando de fórmulas mágicas, mas de mecanismos reais, baseados em neurociência, comportamento humano e autoconhecimento. Este vídeo é para quem já cansou de ficar preso no limbo entre a intenção e a ação, e quer de verdade começar agora. Antes de qualquer técnica, precisamos falar a verdade. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque seu cérebro está tentando te proteger. E proteger de quê? Do desconforto, da frustração, do medo de falhar, de se sentir incompetente, de não dar conta. Quando seu cérebro identifica que uma tarefa pode trazer algum desconforto emocional, ele dispara um mecanismo de defesa, desviar sua atenção para algo mais prazeroso. E é por isso que, muitas vezes, você escolhe fazer coisas irrelevantes, mas que aliviam sua ansiedade imediata. Então, a procrastinação não é o problema, ela é o sintoma. A raiz está no que essa tarefa representa emocionalmente para você. Aqui está a chave. Você não precisa vencer a tarefa inteira. Você só precisa vencer os primeiros 5 minutos. Por quê? Porque quando você começa algo, ativa um gatilho poderoso no cérebro chamado efeito Zeigarnik, que nos faz querer terminar aquilo que já iniciamos. Você já reparou como é mais fácil continuar do que começar? Essa é a mágica dos primeiros 5 minutos. Se você conseguir se engajar com a tarefa por apenas 300 segundos, a chance de continuar depois disso aumenta exponencialmente. Então, como colocar isso em prática? Nomeie com clareza o que você precisa fazer. Nada de organizar coisas ou resolver pendências. Seja específico. Escrever 2 páginas do relatório, lavar a louça, ligar para o cliente. Clareza gera ação. Corte a tarefa ao meio, ou em 4. A maioria das tarefas parece assustadora porque está grande demais. Divida, depois divida de novo. Seu foco, a menor parte possível.
Crie um ambiente de ação. Afaste o celular, feche abas irrelevantes, coloque fones de ouvido. Procrastinação precisa de distrações para sobreviver. Use um cronômetro de 5 minutos, literalmente. Ative o temporizador e diga a si mesmo: vou fazer só 5 minutos. Sem compromisso com o resto. Apenas 5 minutos. Isso reduz a resistência emocional inicial. Comece, mesmo que mal feito. Você não precisa começar bem, só precisa começar. Errar no início é normal. O movimento importa mais que a perfeição. Você não vence apenas tarefas, você vence a si mesmo. Você começa a construir uma identidade diferente, a de alguém que age, mesmo sentindo medo ou desconforto. E isso muda tudo. Você se torna confiável para você mesmo, e a confiança em si próprio é a base para conquistar qualquer coisa. Sabe o que é mais perigoso que procrastinar? É racionalizar a procrastinação. Eu funciono melhor sob pressão. É que eu preciso de um pouco mais de inspiração. Eu ainda estou pensando na melhor forma de fazer. Mentira, você está se enganando. E quanto mais inteligente você for, mais sofisticadas serão suas desculpas. A saída? Radical honestidade consigo mesmo. Pare de romantizar a inércia. Encare de frente o que precisa ser feito. As pessoas que produzem muito não vivem motivadas. Elas vivem organizadas em rituais. Rituais são pequenos gatilhos de ação que eliminam a necessidade de decidir. Exemplo: acordar e já vestir a roupa de treino, sentar para escrever sempre com o mesmo café, usar a mesma música para entrar no modo concentração. Ritualiza suas ações, automatize seus inícios. E você vai eliminar a procrastinação antes mesmo que ela apareça. Você tem hábitos que alimentam sua procrastinação? Talvez você abra o celular assim que acorda. Talvez você se cerque de gente que vive reclamando. Talvez você durma tarde demais. Esses hábitos silenciosos drenam sua força de vontade antes mesmo que o dia comece. E depois, você se culpa por não conseguir agir. Eliminar esses anti-hábitos é tão importante quanto criar novos. Faça uma lista dos pequenos comportamentos que estão te travando e substitua um por semana. Não todos. Um por semana. Toda vez que você vence a procrastinação, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu posso confiar em mim. Essa é a maior recompensa. Não é o trabalho pronto, não é o resultado final. É a construção da sua própria identidade. Cada ação é um voto. Um voto para a pessoa que você quer se tornar. Você não precisa estar pronto. Você só precisa começar. Não lute contra a procrastinação com culpa. Lute com ação. E comece pequeno, 5 minutos. Carl Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A procrastinação é parte dessa escuridão, uma forma inconsciente de fugir de si mesmo. Mas, a cada ato de enfrentamento, por menor que seja, você traz mais luz para a sua consciência. Você deixa de fugir e começa a escolher. E no fim das contas, é isso que importa, escolher quem você quer ser. Então, feche esse vídeo e comece agora seus 5 minutos. Você já se... Ótimo, ótima reflexão que ele traz. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que o vídeo trouxe. O que a gente pode aproveitar. Vamos fazer um exercício rápido aqui dos 5 minutos de ação que o vídeo traz. Primeiramente, ele fala sobre escolher uma tarefa simples que você tem adiado. Então, primeiro de tudo, é você fazer uma análise do que você tem adiado no dia a dia. O que você tem deixado de fazer, tem falado, não, por onde eu começo nessa atividade, nesse projeto. Como eu coloquei aqui, pode ser algo do trabalho, pode ser algo pessoal, começar uma academia, uma musculação, ou algo no sentido do trabalho, uma atividade, um projeto. Após isso, você vai anotar, né, no papel ou no celular. Você então vai dar nome à tarefa, e isso ajuda que você tire essa tarefa da mente. Faz com que essa tarefa ela não esteja só ali na sua mente, ali, é,
pensando, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e você começa a anotar, tirar ela ali da mente. E a terceira é comece já. Então você vai pegar essa atividade e vai falar para você mesmo, vou fazer apenas por 5 minutos. Então você vai reservar ali 5 minutinhos para você iniciar, sem essa pressão de terminar, só começar. Então, você vai pegar essa demanda, iniciar durante esses 5 minutinhos e você vai ver, né, como diz a técnica dos 5 minutos, que a tendência a você querer terminar essa atividade, ela vai vir ao longo desses 5 minutos. Porque com certeza, quando você terminar ali os 5 minutos, você já vai estar ali envolvido, né, com essa atividade, envolvido com essa demanda. Então, o mais difícil, né, como eu coloquei aqui abaixo, é começar, é você dar o primeiro passo. Depois que você começa a entrar no ritmo. E a tendência é só você querer terminar essa atividade ou esse projeto. Certo? Eu trouxe aqui também algumas dicas para você manter o foco no seu dia a dia. Dicas mais práticas que a gente consiga aplicar de fato no nosso dia a dia. O primeiro é você quebrar tarefas muito grandes em etapas pequenas. Então, começa a refletir se essa atividade se tá assim, muito complexa realmente, que você vai realmente precisar de mais tempo. Um exemplo, né? A atividade física. Muitas vezes a gente quer começar fazendo 2 horas por dia. Isso pode tornar muito mais difícil para a gente para começar, para um início imediato. Então, para um início imediato, talvez seja interessante você começar fazendo 15 minutos de atividade, depois ir aumentando gradualmente para 30 minutos, depois 1 hora, até você chegar realmente onde você quer. Então, às vezes faz muito mais sentido a gente quebrar essas atividades em etapas pequenas. Isso faz com que a gente tenha mais energia para iniciar. Você também definir metas curtas e evitar distrações. Então, visualizar o progresso motiva a continuar e também silenciar notificações, fechar abas desnecessárias. Então, é muito importante, né, você evitar algumas distrações, como o celular, que distrai bastante a gente com redes sociais. No nosso dia a dia, isso é algo que causa muita distração para a gente. E você ter as suas metas bem definidas, acompanhar o seu progresso, entender o que você já evoluiu, o que pode ser melhorado. Isso faz com que a gente se motive mais, né? Você vê que você conseguiu ali começar 5 minutos, né, da atividade, como a própria técnica traz. No outro dia você começou a avançar, você já fez um pouquinho mais. Então, pode ser que seja muito interessante você começar a definir essas metas. E outra coisa muito importante que a gente esquece muito no nosso dia a dia é de celebrar pequenas conquistas. Então, se você conseguiu, no exemplo, né, que eu trouxe, de você começar 15 minutos de caminhada por dia, né, comece a celebrar, né, você começar a entender que você foi corajoso, você superou um medo seu, superou algo que você estava procrastinando e você conseguiu. Então, comece a celebrar essas conquistas também é muito importante e funciona como um reforçador para que você continue fazendo essa atividade. Se torna ali um reforço no nosso dia a dia. E aqui eu trouxe algumas perguntinhas para a gente refletir referente ao vídeo, que o vídeo já por si só ele já foi bem explicativo, ele já trouxe bastante informações para a gente sobre essa técnica, que é muito importante para nossa para não procrastinar. Então, a primeira pergunta é: qual tarefa importante você está adiando mais tempo? Então, reflita hoje, né? Qual tarefa hoje, tanto na vida pessoal, no trabalho, em casa, que você está mais adiando, né? Que faz tempo que está ali emperrada, está ali no seu caderninho, que você não cumpre. Geralmente a gente ignora essas atividades, né? Não quer falar sobre. Então comece a encarar, né, essa atividade, começar a dar nome a ela, começar ali a, a, a identificar realmente qual é essa atividade que a gente está adiando. E então, essa é a primeira reflexão que eu trago. A segunda é: o que te impede de começar e como você pode simplificar o primeiro passo? Então, depois de você interpretar
qual é essa atividade que você está adiando há mais tempo. O segundo passo é o que hoje me impede de começar essa atividade? É o meu medo? É uma insegurança? É porque eu estou muito sobrecarregada, muito sobrecarregado? É, é a minha falta de organização, né? De conseguir organizar mais a minha rotina. Então, o que eu posso fazer para conseguir dar esse primeiro passo, começar a fazer por 5 minutos essa atividade, para eu conseguir de fato começar a implantar isso mais na minha rotina? Então, hoje, o que te impede de começar, de dar o primeiro passo, de sair da zona de conforto e iniciar de fato essa atividade? Então, essa é a segunda reflexão. E em terceiro, como seria o seu dia se você dedicasse apenas 10 minutos a essa tarefa hoje? Então, a terceira reflexão, como que você acha que seria o seu dia? O que você acha que mudaria ali no seu dia se você dedicasse ali apenas 10 minutos a essa tarefa hoje? Ah, Luana, eu acho que se hoje eu fizesse 10 minutinhos ali de caminhada, na minha rua mesmo, eu conseguiria é, silenciar mais minha mente, trazer mais saúde para o meu dia a dia, é, controlar mais a minha ansiedade. É, ou então, nossa, se eu começasse aquela atividade que eu estou adiando muito no trabalho, eu acredito que eu poderia contribuir mais para minha equipe. Eu acredito que eu me tornaria, eu me destacaria mais na minha posição. Então, são vários fatores, né? E eu sempre falo que vocês podem anotar essas reflexões que a gente traz aqui nos nossos treinamentos. Vocês podem anotar, levar consigo mesmo e fazer de fato uma reflexão sobre a vida de cada um, né? Então a gente sempre tem muito o que melhorar, né? Sempre tem algum ponto que a gente pode melhorar. E realmente o segredo é você encarar a procrastinação de frente, você não ter medo dela, né? Você assumir, né, de fato que você está procrastinando, você está adiando aquilo, é muito melhor do que você continuar, né, nesse ciclo. Então, é muito melhor a gente identificar, entender, assumir e realmente melhorar, né, o que precisa ser melhorado e começar a desenvolver cada vez mais esse nosso lado e parar de vez com a procrastinação. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso treinamento. Eu espero que eu tenha contribuído com essa habilidade de vocês. E até o nosso próximo treinamento. Tchau, tchau.